Euronews Noite, bem-vindo. Munição carregada, alvo apontado. Os Estados Unidos preparam-se para atirar sobre a economia da União Europeia. Os 28 prometem retaliar, sopram ventos de uma guerra comercial transatlântica. A União Europeia promete retaliar contra agravamento das taxas alfandegárias impostas pelos Estados Unidos a vários produtos europeus. Morreu Diogo Freitas do Amaral, um dos 4 fundadores do sistema político-partidário democrático de Portugal. Ataque à faca numa esquadra de Paris, 5 mortos, incluindo polícias e o atacante. A motivação é ainda desconhecida. A União Europeia contra-ataca e ameaça responder às taxas de 25% que os Estados Unidos pretendem impor aos produtos europeus. Em Portugal, marisco, fruta e queijo serão alguns dos bens afetados. Olho por olho, dente por dente. As taxas alfandegárias impostas pelos Estados Unidos a produtos europeus como vinho, queijo ou whisky prometem agravar a tensão comercial existente entre Washington e Bruxelas. A retaliação norte-americana surge na sequência de um braço de ferro jurídico de 15 anos, decidido a favor dos Estados Unidos pela Organização Mundial do Comércio. O caso promete não ficar por aqui. A Europa defende sempre um comércio livre e justo, baseado na igualdade e reciprocidade. Não somos ingênuos, estamos preparados e determinados a negociar. Se alguém impuser taxas no nosso setor da aviação, nós faremos exatamente o mesmo. Na origem da contenda está a atribuição à Airbus de vários milhões de dólares em subsídios ilegais pela União Europeia. Falta agora à OMC pronunciar sobre um processo inverso movido pela União Europeia a propósito da Boeing. Certo é que a guerra comercial, que já tinha levado ao agravamento das taxas europeias ao whisky e aço norte-americanos o ano passado, está para durar. A imposição de novas tarifas comerciais entre os Estados Unidos e a União Europeia pode ter um impacto muito negativo para as empresas e consumidores dos dois lados do Atlântico. O alerta foi deixado pela Comissária Europeia do Comércio. Numa decisão que ameaça desencadear uma guerra comercial transatlântica, os Estados Unidos querem impor tarifas sobre 6.800 milhões de euros em bens de origem europeia. Na rede social Twitter, Donald Trump considerou que esta é uma boa vitória para o país e acusou a União Europeia de maltratar há muitos anos os Estados Unidos no que diz respeito ao comércio. Na quarta-feira, a Organização Mundial de Comércio autorizou os Estados Unidos a aplicar tarifas adicionais de 7.500 milhões de dólares, quase 7.000 milhões de euros, a produtos europeus, em retaliação pelas ajudas da União Europeia à fabricante francesa de aeronaves, a Airbus. De qualquer forma, a OMS também considerou que os subsídios dados à Boeing pela administração norte-americana são ilegais. Agora espera-se a retaliação da União Europeia, que vai propor as próprias tarifas quando o caso da Boeing chegar ao fim em 2020. A Comissária Europeia do Comércio já reagiu a esta escalada de tensão comercial. Cecília Malmström lembrou que a imposição mútua de contramedidas apenas provoca danos a empresas e cidadãos de ambos os lados do Atlântico e prejudica o comércio global e o setor da aviação num momento delicado. Nos outros setores de atividade também já está a ser avaliado o impacto destas tarifas. De acordo com um consórcio italiano de queijos, os consumidores dos Estados Unidos vão pagar cerca de 5 dólares a mais por quilo pelo parmesão italiano por causa dos impostos. As tarifas dos Estados Unidos devem ter um impacto de cerca de 500 milhões de euros por ano nos produtos agrícolas italianos, cerca de 1.000 milhões de euros nas mercadorias espanholas e podem colocar em risco mais de 1.000 milhões de euros em exportações de whisky da Escócia para os Estados Unidos. Aliás, o mercado norte-americano é o maior e mais valioso mercado do whisky escocês. O Reino Unido, entretanto, está à espera da confirmação da Organização Mundial de Comércio de que cumpriu totalmente as regras e não deve ser afetado pelas tarifas. Mas esta decisão pode estar dependente dos contornos do acordo comercial entre os britânicos e a União Europeia para o período pós-Brexit. O novo plano de Boris Johnson para o Brexit é criticado pelo líder da oposição, Jeremy Corbyn. O trabalhista diz que existe um contrassenso com a proposta de 2 fronteiras para a Irlanda do Norte.
Com o novo plano do Brexit a ser alvo de um exame minucioso em Bruxelas, Boris Johnson levou ao Parlamento para tentar convencer os deputados dos méritos da proposta. A principal mudança diz respeito ao chamado backstop, a cláusula de salvaguarda para evitar controlos rígidos na fronteira irlandesa. O primeiro-ministro britânico garantiu que, embora a Irlanda do Norte esteja fora da União Aduaneira da União Europeia, novos controlos de fronteira podem ser evitados. Necessidade de verificações ou qualquer infraestrutura na fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Em vez disso, sob esse novo protocolo, todas as verificações alfandegárias entre a Irlanda do Norte e a Irlanda serão realizadas eletronicamente. Nos casos em que é necessário, o controle deve acontecer nas instalações dos comerciantes ou em outros pontos da cadeia de abastecimento. Os detalhes do novo plano de Boris Johnson não foram divulgados e os críticos dizem que é impraticável. O líder da oposição, Jeremy Corbyn, defendeu que existe uma contradição inerente na posição do governo. A verdade é que, após 3 anos, este governo ainda não encontrou uma resposta para resolver a questão da fronteira irlandesa e o acordo de Sexta-feira Santa. Já que o governo se comprometeu em não ter fronteira na Irlanda, agora não pode criar duas. A fronteira irlandesa continua a ser a maior preocupação para a União Europeia e para a comunidade empresarial da região, que afirma que o plano de Johnson vai aumentar os custos e a burocracia. O primeiro-ministro tem agora de convencer o próprio Parlamento e a União Europeia antes do prazo do Brexit, a 31 de outubro. Portugal está de luto. Foi primeiro-ministro interino, ministro dos Negócios Estrangeiros e presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Morreu esta quinta-feira Diogo Freitas do Amaral, fundador e antigo presidente do CDS. Freitas do Amaral tinha 78 anos, morreu no hospital onde estava internado há mais de 2 semanas. Fundador e antigo presidente do CDS, foi considerado pelo presidente português como um dos 4 pais fundadores do sistema político partidário democrático em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa não tem dúvidas de que a direita lhe deve a conquista de um espaço de existência próprio no pós-25 de Abril. O governo decretou dia de luto nacional para este sábado, data do funeral. O primeiro-ministro português considerou Freitas do Amaral como um homem com elevado sentido de Estado e cultura democrática. Diogo Freitas do Amaral pertenceu a vários executivos, primeiro sob a égide da AD e depois com as cores do PS. Foi ministro dos Negócios Estrangeiros de Sócrates, já depois de ter saído do CDS. A aliança ao PS caiu a mal no CDS. Paulo Portas, então líder do partido, mandou retirar o retrato da galeria de antigos presidentes da sede centrista e enviou para o Largo do Rato, sede socialista. Agora, perante a notícia da morte, Assunção Cristas, a atual líder, pediu aos militantes em campanha que cumprissem 1 minuto de silêncio e lembrou a coragem que Freitas do Amaral teve para defender as ideias do partido no pós-25 de Abril. Durante um ano, entre 1995 e 96, foi também presidente da Assembleia Geral da ONU, à data o cargo internacional mais alto desempenhado por um português. Freitas do Amaral fica também para a história como protagonista de uma das mais polarizadas eleições da democracia portuguesa. Ganha a primeira volta das presidenciais em 1986, mas acaba derrotado por Mário Soares na segunda ronda por uma diferença de menos de 150 mil votos. Diogo Freitas do Amaral, uma figura ímpar na história de Portugal, e é a presidência portuguesa que refere isso mesmo na sua página oficial. Diz que Freitas do Amaral foi um dos 4 fundadores da democracia portuguesa, a par de Sá Carneiro, Mário Soares e também Álvaro Cunhal. Há aqui uma reação de Durão Barroso, o ex-primeiro-ministro e também presidente da Comissão Europeia. Durão Barroso apresenta os pêsames à família e também aqui recorda ter sido através dele que Portugal apresentou a candidatura à presidência da Assembleia Geral das Nações Unidas, cargo que Freitas do Amaral acabou por ocupar em 1995. Mas nem tudo são lamentos, há também alguma indignação pelo facto de algumas pessoas o terem abandonado quando, depois de ter passado do CDS para o Partido Socialista. Eu tenho aqui um tweet de um utilizador não verificado, mas que espelha bem, refere que por ele não cancelaria nenhuma ação de campanha do CDS, que foi o partido fundado por Freitas do Amaral, e que deixa isso para
António Costa, pois foi com esse partido que o agora falecido traiu um outro que ajudou a fundar. De facto, Freitas do Amaral é uma pessoa que vai ficar ligada à história da política nacional e é esse episódio que eu gostaria de destacar aqui num tweet de junho, a capa do jornal I, que faz referência às memórias de Freitas do Amaral, que dizia que ter ficado sozinho, PSD e CDS não quiseram pagar as dívidas da campanha presidencial de 1986. E refere mesmo que ficou com uma dívida de 2,3 milhões de euros e que temeu ficar sem casa. Foi um dos períodos mais negros da vida do político, que quase foi presidente nacional, e refere que, desde que deixou o governo de José Sócrates, nunca mais recebeu convites para cargos públicos ou privados. Recorde-se que José Sócrates está acusado de corrupção, branqueamento de capital e também de fraude. Freitas do Amaral referiu por fim, e este é o destaque do jornal ali, que perdeu muitos amigos à direita quando passou justamente para o Partido Socialista, pelo qual assumiu o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de José Sócrates. 4 pessoas mortas e o atacante abatido. Aconteceu esta tarde na sede da polícia de Paris. O indivíduo atacou os agentes da polícia com uma faca. 4 membros das forças de segurança francesas perderam a vida num ataque com uma arma branca no interior da sede da polícia em Paris. O atacante foi rapidamente abatido no local. Segundo os investigadores, trata-se de um funcionário que trabalhava no Departamento Informático da Direção dos Serviços de Informação da Prefeitura de Polícia de Paris. Os motivos do ataque ainda estão por determinar, mas uma das pistas exploradas será a de um conflito pessoal. Nunca um traficante de droga ficou tão satisfeito por ver a polícia. 3 homens foram resgatados pelas autoridades colombianas depois do barco com mais de 1 tonelada de cocaína ter afundado. Graças à droga, escaparam à morte. O jornalista Bruno Sousa tem mais detalhes. É lugar comum dizer que a droga mata, mas por uma vez pode dizer-se que a droga salva. Depois da embarcação em que seguiam ter afundado, 3 homens ficaram literalmente agarrados à cocaína durante 7 horas em alto mar, até serem resgatados pela Marinha colombiana. O episódio aconteceu no Pacífico, próximo da fronteira entre Colômbia e Equador, e os sobreviventes serão agora julgados pelo tráfico de mais de 1.200 kg de cocaína, que teria como destino a América Central. E é tudo por agora. Até breve.